Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet, que, como os meninos estavam explicando, é uma conversa grande, longa. Também fala sobre sua conversão, o momento que você aceitou Jesus, e é um bate-papo entre os santos sobre coisas concernentes ao reino. Deu para explicar aí, Vitor? É mais ou menos aí, né, Aurélio? Olha só, se você não está inscrito no nosso canal, o que você está perdendo, gente? Tem muita coisa boa no canal da TV Jet. Nós já somos mais de 153 mil inscritos, mas está faltando você. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, comenta, compartilha, aquele triplo C. Hoje a gente está recebendo uma mulher de Deus que realmente faz jus ao nome do podcast, que se converteu ao Senhor plenamente. Ela é pastora, ela é escritora, terapeuta, palestrante e muito mais. Ela é serva do Altíssimo. Bem-vinda, Ellen Cristiano. Muito obrigada. Prazer estar aqui, né, essa tarde com todos vocês, com você, nossa querida Priscila Laranjeira, que eu queria tanto conhecê-la. Legal. E essa Obrigada. equipe, como que Deus prepara para nós essa oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês, viu? E o que vocês estão perdendo? Ó, se inscreva aqui, tá bom? Ative o sino e fique aí para receber mais conteúdos, né? Isso aí, olha só, você é a nossa convidada número 75. Que bênção! Parece pouco, mas 75 programas foram gravados em 2 anos. Que tremendo. Então a gente está numa data legal. Ellen, conta pra gente. Você não nasceu num lar cristão evangélico? Não. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou improvável, né? Oba. A Ellen Cristiano hoje, ela realmente é a reformada. É que Jesus fez, é que Jesus preparou, Nova né? criatura. Nova criatura. Eu fico vendo tudo que Deus vem fazendo nas nossas vidas, aqui nesse ambiente, em todos os ambientes que Deus tem preparado para que nós pisamos. E eu fico vendo como que Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe as pessoas de uma forma tremenda, porque eu sou uma pessoa improvável. Eu sou filha de mãe católica com pai presbiteriano. Opa, que bênção. Então começou bem. Isso, aparentemente começou bem, mas na verdade não, porque o meu pai fugiu princípios bíblicos, né? Ele, ao invés de ensinar a minha mãe quem era Cristo, ele foi corrompido. Né? Então, assim, nós começamos de uma forma aparentemente boa, porém, o decorrer do tempo foi revelando que ali não havia um alicerce naquela família, um alicerce naquela estrutura de consciência, porque nós precisamos de ter uma consciência, né, baseados na Bíblia, tendo princípio para que nós mantemos essa estrutura. E ele não tinha nada disso, e o tempo e a circunstância foram roubando dele tudo que ele aprendeu, né, com o pai, que era pastor, meu avô, né, pastor. E ali o tempo passou, Priscila, nós fomos então morar em São Paulo, porque Deus abriu porta. Com tudo isso, Deus ainda é bom, né? Amém. Todo tempo Deus é bom, né? Todo tempo, ainda que com as escolhas erradas, Deus abriu grandes portas para o meu pai. Ele trabalhou com o atual presidente, tá? Ele foi supervisor do Luiz Inácio Lula da Silva. Se ela for petista, a gente vai parar o programa, tá? Porque aqui, sabe, Deus, pátria, família, liberdade, essas coisas aí, tá? Deixa o Lula. Tem que cortar, né? Não, pode deixar o Lula aí. Seu pai trabalhou com o digníssimo e ilustríssimo presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, ele foi chefe dele, né? Foi chefe. Deus colocou ele na Volkswagen e ele conseguiu um cargo de supervisor. Supervisionou aquelas turmas, Deus abriu grandes portas, mas ele não conseguiu manter com Cristo. Não adianta termos portas abertas se o centro das nossas vidas não é Cristo. Verdade. Né? Se você perde o foco, você se desvia e tá encrencado. Exatamente. E o tempo passou, ele teve tantas oportunidades, tantas coisas boas, porém o foco ele perdeu, que é Cristo. E quando perdeu o foco, todas as coisas desgovernaram na vida dele. Inclusive o casamento acabou. Eu venho de um lar de muitas crises, brigas, agressões, embora ser um lar que foi financeiramente bem estruturado. Porque agora meu pai tinha um cargo excelente, um salário maravilhoso. E a empresa sempre deu pra gente uma condição muito boa de vida, né? Então, eu tinha babá, eles tinham pessoas para cuidar de mim, assim, no particular. Opa! Então, assim, privilégio para poucos, exatamente. Mas
os princípios se perderam. Então, com 2 anos, houve um divórcio, a separação, houve drogas, houve muitas agressões. E com tudo isso, meus pais se separaram, minha mãe voltou para Belo Horizonte, né? E ali me deixou na casa de avós. Aquela criação agora já mudou tudo, porque agora eu chego num ambiente que eles professavam a fé com muitos ídolos. E ali eu começo, então, a crescer naquele ambiente, tendo muitas experiências espirituais que eu não entendia nada, com um vazio muito grande da falta dos pais. E o tempo passou, Priscila. E quando passa o tempo, cresço uma criança totalmente sem princípios. Mas você frequentava o quê? A Igreja Católica? Nesse período eu Sim. ia aos domingos, né, com a minha avó. E eu não entendia nada. Estava ali só para brincar, né, para fazer algazarra. E o tempo passou, com meus 14 anos, meu pai entendeu que ali naquele interior eu morava, não tinha como continuar os estudos. Aí ele foi lá me buscar para trabalhar, para estudar em Belo Horizonte. Quando retornamos para Belo Horizonte, com meus 14 anos, eu só tinha grupo até a 4ª série só, olha só. Demorou a estudar, né? Porque naquela região era interior. Ali o meu avô dizia, você agora aprendeu lavar, o máximo aqui, cozinhar, agora vai ser dona de casa, né? Dona de casa e ter bastante filhos. Caro esse negócio de bastante filhos, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu venho para Belo Horizonte com meu pai, naquela expectativa, ficando muito triste, porque eu estava deixando, né? Tinha uma paixão muito grande pelo meu avô. Mas agora eu vi uma oportunidade ótima de crescimento, né? E de mudança. estudar e tudo, exatamente. Né? E outra coisa, e dentro de mim tinha aquele sentimento, os meus pais vão voltar. Eu acredito que toda criança que passa por esse divórcio... Pais divorciados e tem a expectativa de que eles vão se reconciliar. E aí eu tinha essa expectativa. Então, assim, e eu quero dizer para você que, por mais que nós não entendemos o percurso da vida, Deus sempre vai ter uma palavra de vitória. A última palavra sempre vai ser de Deus. Boa. E Deus sempre vai escrever uma nova história, ainda que pareça tudo perdido. Tá, então conta. E aí, quando você veio pra cá aos 14, Belo Horizonte, Isso. cidade grande. Isso, e não conseguia nem conversar com o pessoal, porque eu conversava com sotaque ali, bem matuto da roça, e era, bom, na época eu não ouvia essa palavra bullying, mas era um bullying assim, atrás do outro. Ai, ai, ai. E aí fui me adaptando, né, procurei aprender. Quando um certo dia, meu pai trabalhando já na Mendes Júnior, e ali muito bem posicionado. Seu pai sempre teve bons trabalhos, Sempre né? bons trabalhos. GE, Mannesmann, Mendes Júnior, Fiat. Ele era metalúrgico, né? Então, ele, trabalhando na Mendes Júnior, ele falou assim, vou comprar um caminhão e vou começar a trabalhar de transporte. E esse transporte foi a chave aonde o adversário pegou. Lembrando, Priscila, que quando eu nasci, no dia 2 de fevereiro... 78, a minha mãe no hospital, a enfermeira disse assim, olha, a sua filha nasceu no dia de Iemanjá, coloca o nome dela de Janaína para fazer homenagem à Rainha das Águas. Opa, peraí, eu não acabei de apresentá-la como Ellen Cristiano? Que história é essa de Janaína? É Ellen Janaína Cristiano Cares, é 4, gente. Tá. É porque o Ellen Cristiano é o nome que a gente usa porque o Cristiano vem do meu pai, bem forte, eu gosto de manter essa memória. E é uma lembrança firme de cristiana. E Ellen, é cristã. Isso, e Ellen é tocha acesa, iluminada. Perfeito, glória a Deus por isso. A gente desconsidera o Janaína porque foi apresentado a Deus. Tá? Amém. Quando Jesus me resgatou, eu entendi o significado daquele nome e ali logo orei, quebrando tudo Sim. e apresentei a Deus. Mas ali a minha mãe, sem conhecimento, colocou esse nome, em homenagem à Rainha das Águas. Bom, o tempo passou. Aparentemente, nenhuma não tinha nada a ver. consequência, né? Mas isso. tá, Só tinha. que o que o inimigo ele começa a pegar aqui atrás, ele quer concluir lá na frente. Porém, o que o adversário não sabe é que Deus está sobre todas as coisas. E ele tem um projeto maior sobre tudo. Né? Ainda que as coisas pareçam perder, né, o controle, Deus sempre chega com a última palavra. E aí, quando chegamos a morar em Belo Horizonte, aquela vida ali parecia ser muito boa. Aí, meu pai fazendo a mudança, ele foi fazer uma mudança de um pai de santo. Na hora que foi descer ao morro, freou, a imagem caiu e quebrou o pescoço. Ai, e o que E isso... ele chegou em casa desesperado. Minha filha, 7 anos de azar. Falei, nada, pai. Ele disse pra mim, agora eu vou ter que pagar e como vamos ficar? De repente, não deu meia hora, a campainha tocou. Quem era? Aquele líder espiritual.
aquele chamado mago, pai de santo. Ele estava ali falando, olha, eu só vim te fazer um convite, porque através desse convite o senhor não precisa de pagar mais nada. E aquele convite, gente, fez uma mudança terrível em minha vida. Daquele convite, a minha vida foi para um buraco que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. E dentro desse processo, aí fomos para aquele local de reunião que ele convidou. E quando, vou resumir, né? Por causa do nosso tempo, fomos para lá. E quando eu cheguei naquele lugar, lembra que lá atrás, com 2 anos, meus pais separaram, minha mãe me deixou na casa dos avós e foi batalhar para tentar me buscar de volta. Nunca conseguiu. Tá, Nunca aí consegui. Seu pai que trouxe você aos 14. Meu pai que trouxe. Uhum. E ali, quando eu cheguei naquele local, aquele espírito que estava no corpo de uma pessoa disse assim, olha, você é minha filha de outras vidas. Ai, ai, ai. O inimigo é sutil e tremendamente enganador. Era a minha maior carência, uma mãe perto de mim. Você tá vendo como que o inimigo pega a carência das pessoas? Ele sabe qual é o que é o nosso desejo, qual que é a nossa necessidade, né? Ali, quando eu ouvi aquela frase, eu fiquei ali ouvindo, ele disse pra mim, olha, eu sei tudo que passou com você. Então, você, a partir de hoje, vai ser cuidada. O que você nunca teve, você vai ter. Eu vou cuidar. Sabe aqueles momentos que você se sentiu sozinha? E aquilo ali mexeu comigo profundamente. Eu me senti amparada porque eu precisava de ter essa demonstração. E naquele momento eu chorei muito e ele continuou. Por quê? O adversário, a Bíblia diz que o anjo... Ele mexeu com a sua carência, né? Mexeu com a sua com minha autoestima, carência. mexeu com tudo. Exatamente. Com suas emoções. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, né? Porém, Satanás aonde? Ao derredor, buscando uma brecha para tragar. É óbvio que ele sabia as coisas que eu tinha passado. Ele estava ao derredor o tempo todo, né? Então, ali, quando ele fala aquilo ali, meu coração se rendeu. E daquilo ali, Priscila, foi um buraco adentro, um atrás do outro. Dali eu comecei a me tornar, fiz cabeça, fui filha de santo. E ali, quando eu vi, eles estavam dizendo para mim, você precisa de preparar, porque você vai ser uma líder muito grande e nós vamos transformar você em uma bruxa. Misericórdia. Dentro quer dizer, do ocultismo. Como diz você, um abismo, como diz a palavra, um abismo chama outro abismo e as coisas foram tomando proporções cada vez maiores. Exatamente. E eu cada vez mais presa, porque ali tinha um grupo, o líder e os seus subordinados que trabalhavam e eles me tratavam muito bem. Sabe? Eles me tratavam muito bem. Eles queriam te manter ali, exatamente. porque eles haveriam te tratar Gente, mal, né? Quando a Bíblia fala que o filho das trevas são mais prudentes que da luz, é fato. Porque muitas das vezes, eu falo de forma geral, como igreja, às vezes a gente não tem esse cuidado, né? Com o irmão, com o próximo. De forma geral, a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando você chega lá dentro, eles começam a demonstrar isso. É lógico que o adversário é enganoso, enganador. Né? Só que Deus, ele vem falando, né? O Senhor vem falando conosco que o filho das trevas são mais prudentes. Verdade. E essa prudência nós precisamos de ter. Então você foi se envolvendo cada vez mais e eles tinham um projeto de vida para você. Sim. Eles queriam que você chegasse a um nível muito alto. Sim, eles falaram que eu tinha, né, dentro de meu DNA, eu tinha ali um poder de persuasão muito grande a ponto de me tornar uma bruxa para influenciar essa nação. Misericórdia. E, inclusive, Priscila... E você achou que quando você ouviu isso, você achou que testificou. É isso mesmo, eu tenho esse potencial. Eu não conhecia. Quando eu falo de princípios bíblicos, é isso. Quando uma criança não cresce em um lar, gente, tem que ter cuidado. Porque às vezes tem pais que acham que é só levar para o culto. E não tem aquele cuidado dentro de casa. Quando uma criança não é cuidada dentro da palavra, dentro de casa, ensinada quem é Cristo, como que é uma vida com Cristo, quais as consequências. O inimigo está ali buscando quem tragar, vai pegar o que está desavisado, né? Que não está despreparado. Exatamente. Então eu passei por isso porque eu não tinha esse princípio. Então, para mim, o que falava de Deus era bom. O que falava de amor era bom. É a mentira que o adversário prega aí fora. Se tem amor, tá tudo certo. Né? Não, Deus, né? Para você ir a Deus, todos os caminhos servem. Não, é verdade, só um caminho, Jesus, só um né? caminho, mas é uma mentira que é pregada aí fora, que as pessoas que não têm um princípio bíblico, caem, com porque certeza. Ele vai trabalhar no emocional do ser humano. Hoje eu atendo pessoas dentro da terapia, dentro da tricotomia, para achar a raiz das dores emocionais. Sabe? Sem ser o campo físico. Por quê?
Porque esse adversário trabalha começando lá atrás, desde a primeira infância. E comigo foi assim. Por que eu fui para caminhos de morte? Porque dentro de mim havia um buraco muito grande. Havia perguntas sem respostas. Havia um vazio que eu dormia e acordava querendo morrer, Priscila. Sabe? Era um vazio. Onde está minha mãe? Onde está meu pai? Um lar que um dia tinha tudo. Do nada sumiram todos do cenário. E como você fez? Você chegou a atuar fazendo trabalhos, porque a gente fala trabalhos, mas eu não sei se é essa a expressão correta. Sim. Você chegou a fazer alguma coisa? Sim, muitos trabalhos, muitos rituais. Eu entrei, quando eu fui convidada, era dentro do nível de Umbanda com Quimbanda, tá? Para você entender. Depois subiu o nível para ocultismo e desenvolveu a bruxaria. O que é isso? Eu não passei pelo nível de... daquelas candomblé, essas crenças aí. Mas eles foram trabalhando dizendo o quê? Nós precisamos de te ensinar, começaram a me dar livros de bruxaria, fazer rituais. Comigo eu fiz 4 pactos. Foram 4 pactos. E teve que quebrar todos esses 4 pactos. Teve que quebrar. Um processo com Cristo, além de você andar na palavra em obediência, você tem que estar atento para que tudo seja quebrado. Mas eles te deixaram sair? Se eles estavam investindo tanto em você? Não deixaram. Eles me avisaram que eles iam acabar com a minha vida, que eles iam me matar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então você sobreviveu. Sobrevivi, continuo sobrevivendo. Depois disso eu tive 4 câncer. Foi um processo. Meu Pai Celeste. Morei na rua, gente. Foi um processo muito difícil. Aqueles inimigos fizeram de tudo. Por isso eu falo com as pessoas, tem pessoas que acham assim, vou vir para a presença de Deus. Quando sair desse submundo, eu vou vir para a presença de Deus e vai ficar tudo certo. Não vai, gente. Não, a luta vai ser ainda maior, vai. Não vai ficar tudo certo. Tudo certo que vai ficar, que agora você não vai ter um passaporte pro inferno. Seu passaporte agora vai ser pro céu. Isso já é o maior presente que Deus pode dar. Exatamente. Né? Cristo já conquistou isso. Das trevas para luz. Das trevas para luz. Só que essa caminhada, ela tem que ter realmente uma renúncia. E essa renúncia, muitas das vezes, ela vai além de renunciar a nós mesmos. Por quê? Pessoas que saem desse submundo, Priscila, elas são muito perseguidas. Quando Cristo me alcançou, os meus primeiros meses de libertação, o adversário levantava a minha cama. Fisicamente? Fisicamente. Gente, é uma loucura. Eu fico assim, gente, como que pode? É porque a gente ouve falar que tem barulhos, que batem panelas, que levitam, que tem gente que sobe pelas paredes, mas a gente não habita, não convive com esse ambiente. Sim, mas essas coisas acontecem no mundo espiritual. Mudava a sintonia do rádio, pegava aqui pelo meu pescoço, entendeu? Porque eu fui para Cristo como oportunidade para ficar livre de um problema. E eu vou chegar lá bem rapidinho. Sabe? E então eu não levei Cristo a sério, não. Então eu falei assim, vou ficar aqui para eu ficar livre, né? Da voz que eu ouvi, que eu fiquei com medo de me matar. Porém, a caminhada, Cristo foi forjando em mim o seu amor. E eu fui entendendo que Ele era o Pai. Porque lá atrás, eu trabalhava para um suposto pai que dizia que era meu pai, mas ele me batia todas as vezes. Batia? Fisicamente? Muito, fisicamente. É triste, Priscila. Pessoas que estão nesse caminho, elas podem até dizer que está bem, mas não estão. Não estão, e a gente vê a tristeza nos olhos. Parece que pagam um preço cada vez mais muito alto, caro, né? Muito caro. Às vezes até tem muito famoso metido nisso, e que você olha ali, a pessoa não está bem. São muitas entregas, por exemplo, eu mesma, eu precisava de ficar de jejum o tempo todo. Por quê? O jejum, diferente do que muitos de nós pensam, né? Acha que, não precisa, mas o jejum é uma arma de guerra. Sim, é uma arma espiritual fortíssima, né? Então, no meio das trevas e na luz também. Nas trevas e na luz. Então, todas as vezes que eu ia passar por esses pactos, que foi pacto de alma, de sepultura, de sangue e de casamento, eu tive um relacionamento com o demônio. Misericórdia. Então pensa isso. Priscila, a causa hoje de... Aqueles negócios de incubos, sucubos, sucumbos, marido da noite, mulher da noite. Meu Senhor. Sabe, eu passei consequências terríveis, tá? Consequências terríveis de ter que tirar, remover útero, trompa, todos os... Mas e aí, você tinha que fazer um jejum para esse pacto, antes do pacto? Isso, eu tinha que fazer um jejum, todos os pactos, eu tinha que fazer um isolamento, um jejum de alto nível, eu tinha que fazer uns processos lá dentro, a qual eu tinha que renunciar a todo eu, para que eles pudessem me acessar de forma profunda.
Agora, isso não é como aqui na presença de Deus. Na presença de Deus, você faz um jejum, o Senhor te sustenta, o Senhor te dá alívio, o Senhor te dá vitória, o Espírito Santo te fortalece. E também você não se ausenta de si. Não se ausenta Você de está si. perfeitamente consciente Exatamente. de que você é a Ellen que está na presença do Senhor por um propósito, né? Lá não, lá você é totalmente manipulado. Lá você é totalmente manipulado, dominado. E se você não fizer, você apanha. Se você não fizer, filho seu morre. Se você não fizer, pessoas da sua casa pagam o preço. Misericórdia. Então, assim, hoje, Priscila, Cristo me levantou na missão de descortinar tudo isso aí que eu vivi e trazer para a luz. Esse livro aqui, né, Resgatada do Abismo ao Paraíso, ele, tá vendo aí, pessoal? Ele fala muito do que eu vivi. Muito, muito. Porque no podcast a gente não consegue por causa do tempo, por causa do né? tempo, você não consegue contar o testemunho completo, Mas né? aqui ele fala muito e muito além do que eu já falei em alguns podcasts. Então, ali tem sacrifícios. Então eu falei com o Senhor, eis-me aqui para falar o que precisa ser dito. Sabe? As pessoas precisam entender que é um caminho para o abismo, Exatamente. É um caminho de engano. Exatamente. E hoje eu atendo as pessoas, Priscila, porque eu sou mentora, e as pessoas, tem pessoas que vão lá, não, eu não fui fazer um trabalho, mas eu fui lá jogar um búzios. Eu fui tomar um banho, entendeu? Eu fui consultar as cartas, tudo isso você abre portas para esses espíritos. Não é tão inocente quanto a pessoa acha. Não. A pessoa acha, eu não fui para dentro de um terreiro, eu não fui para dentro de uma reunião, de um grau mais alto. Eu não me envolveu sim. A partir do momento que eu fui na internet, eu aprendi qualquer tipo de simpatia e comecei a praticar, tá envolvido. Abriu porta para que esses espíritos acessem e, inclusive, fica na raiz, destruindo ali a vida da pessoa e a família. E muitas pessoas, Priscila, que eu atendo, são pessoas até que conhecem a palavra. Mas, sim... Conhecedores da palavra de Deus. Conhecedores da palavra. Desviados. Mas tem uma fraqueza ali, e naquela fraqueza, não, vou fazer isso aqui. Porque tem pessoas, Priscila, que conhecem a palavra, mas não tem o Espírito de Deus, não tem o temor. Sabe aquelas pessoas que conhecem a teoria, mas na prática não tem o Espírito de Deus? Sabe? Sei. Então, essas pessoas, elas acabam sendo presas fácil na hora da circunstância, dos problemas pesados. Aí vem uma oferta e essa pessoa não tem o Espírito de Deus e fica ali só religiosamente. E na hora ela que cai, né? Cai. É igual quando a pessoa, mesmo às vezes na fé, ela tá passando por um problema conjugal, ela vê lá, traga o seu amor em 3 dias. É um engano, é um chamariz. Quantas vezes a pessoa é deixada levar por um engano tão óbvio, né? E o inimigo, ele trabalha nas emoções. Então, uma pessoa que teve um relacionamento frustrado, por exemplo, né? A gente vê tantas pessoas, moças bonitas, rapazes bonitos, que tiveram e têm um relacionamento frustrado. Não consegue se relacionar com a pessoa e chegar a um matrimônio, né? Não, eu tenho um relacionamento, terminou. Tem outro, terminou. Isso aí tudo tem uma raiz, né? Lógico. Essa pessoa, ela fica cativa daquele sentimento, daquelas emoções. Então, ela começa a buscar a Deus para resolver esse lado, não pelo que Deus é. Essa pessoa é uma presa fácil para o adversário. Uma presa muito fácil, porque o coração dela está ali apegado à sua dor física e emocional. Está apegado a uma necessidade emocional. Então o inimigo, ele vai sondando, daqui a pouco ele lança ali uma oferta. E chegou a pessoa para mim e falou assim, não, mas pastor fulano, ciclano, bertano orou tanto e nada aconteceu. Por isso que eu procurei esse caminho. Você está entendendo? Porque eu não procurei Deus. Eu quis procurar uma solução para o problema que eu estou vivendo. Então, pessoas que conhecem a palavra, mas não deixam a palavra entrar, sabe, Judas? Lembra do Judas? Andou com Cristo, viveu tudo com ele, mas não deixou entrar. E o que aconteceu? Fim desastroso, né? Desastroso. Então, nós temos muitas pessoas assim. E esse espírito maligno trabalha nesse engano. Para quê? Para laçar mais ainda a vida da pessoa. E vai laçando a vida, e vai laçando as gerações. Porque as próximas gerações que vão vindo com uma carga devido às más escolhas. Eu vi lá no seu canal que você fala bastante sobre os espíritos, o que eles fazem, Sim. como é que eles dominam. Quer dizer, você está usando o que você viveu para tirar outras pessoas dessa situação, tirá-las e livrá-las do engano. Sim, e para a glória de Deus, Priscila, nós temos um número muito grande de pessoas livres, porque
Jesus vai dizer, né? João 8,32. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta. Tá vendo? Ela já voltou pro lado certo da luz aqui, da força. Tá falando a coisa certa. A verdade liberta. Liberta, gente. Olha aqui, conversão. A verdade liberta. Não tem como. As trevas só prevalecem enquanto a verdade não chega. Verdade. Então a verdade chegou, acabou. A luz dissipa toda a treva. Não tem como. Então, quando Jesus vai falar essa verdade conosco, né, através da sua palavra, é realmente quando eu decidi, falei, Senhor, pode contar comigo, eu vou trazer a verdade. Para quê? Para que vidas entendam que nós somos alma, nós somos corpo, alma e espírito. Tem seres aí que foi, né, a terça parte dos anjos que foram expulsos, eles estão atuando, porque eles sabem que o tempo deles está curto. Muito, nesse momento, mais curto ainda, né? Tem um império aí das trevas batalhando, porque o tempo está curto. Então, eles querem cada vez mais alcançar homens, estragar vidas, né? Destruir famílias, crianças. Então, essa é uma missão que eu pago um preço. Certo. É lógico, né? A gente paga um preço. O inimigo levanta, né? Então, assim, e até porque o Senhor me tirou de uma área que eu costumo falar, o Senhor não me tirou foi do botequim. Sabe? Eu falo que Umbanda, essas linhas baixas são botequinho. Ele tirou de uma coisa muito mais oculta, muito mais profunda, né? Eu estava num nível, Priscila, eu cheguei a um nível de fazer hipnose nas pessoas, de dominar a mente das pessoas. Nossa. Misericórdia. Quer dizer, já tava, o negócio estava ficando profundo, né, Vitor? Manipular pessoas. Manipular pessoas. Sair do meu corpo e dentro da casa da pessoa e ver o que está acontecendo. As tais viagens astrais. Viagem astral. Então, gente, para passar por um processo de libertação, eu tive que querer muito renunciar. Eu tive que sujeitar muito. Porque Cristo, ele não invade. As pessoas não entendem que... não, mas eu tô na igreja, eu tô tal. Gente, tem que querer. Tem que abrir o coração. Tem que renunciar. Eu não posso renunciar só A e B. Eu tenho que renunciar B, C e D. Tudo. Aquele quartinho lá dentro ali, eu tenho que abrir ali e falar, pode entrar, Jesus, arranca tudo. Faz a faxina, né? Tira a faxina. Tudo. Então, assim, se ficar com reserva, não vai ser livre. Porque Cristo não trabalha pela metade. O processo de libertação é demorado, é trabalhoso ou assim, aceitou Jesus, está livre? Depende de cada situação, de cada pessoa. Como é que foi com você? Comigo foi um processo de 2 anos. 2 anos? 2 anos. Ué. Porque foi um processo... Eu entrei pro ocultismo. E eu me tornei bruxa. Né? Preparei para ser bruxa. Veio uma bruxa da França me treinar. Quer dizer, eles estavam investindo pesado em você, eles esperavam muito. Dentro da linhagem Ilka. Inclusive, a gente tem bastante delas aí transitando. E todo mundo acha que é folclore, que é bonito, que é chique, que é elegante. Não, é engano também. Engano. Lembra de uma vez o pastor Márcio Valadão achou bastante satanista lá na igreja? A gente sabe que eles estão infiltrados. E eles agem no louvor, eles agem na ministração da palavra, distorcendo, né? É isso. Então, assim, voltando lá atrás, quando meu pai achou que era algo bom, olha, esse moço é muito legal, vamos lá na sessão na casa dele. Aquilo ali foi algo que o inimigo já tinha trabalhado. Pegou e começou a trabalhar na minha vida para a morte. Priscila, o percurso foi doído. Mas ali eu comecei a ter poder, ter fama, ter nome, ter dinheiro. E ali para mim estava tudo bem. E eu achei que aquele pessoal era minha família. O tempo passou, Jesus trabalhando, porque eu sei que Jesus não estava parado em momento algum. Eu tive os 4 pactos, né? Tá aqui no livro, não dá para falar. E o pacto de uma alma, ele disse para mim assim, olha, eu vou te fazer modelo conhecida como a Naomi Campbell. E você vai desfilar Miami, o mundo inteiro. A fama vai estar aos seus pés. Só que eu quero algo em troca. Eu falei, o quê? Sua alma. Eu falei, só isso. Não achou nada demais pedir alma. Para quem não conhece o princípio da palavra de Deus. O que é alma, né? O que é alma, gente? Eu nem vejo essa cidadã. Pra mim, o que importa é essa carne, esse corpo. As pessoas aí fora você não entendia a profundidade do que você estava entregando, elas estão presas nos prazeres, no pecado, nas orgias. Por quê? Elas não entendem o que é uma alma. Elas acham que o momento é agora. Vou ser feliz agora e acabou. Só que é triste. É triste. Eu tinha minha morte marcada, Priscila. Jesus chegou antes. Amém. Glória a Deus. E não porque eu sou boa, nem porque eu fui.
Porque ele agradou a ele te resgatar, né? Quando eu olho, teve uma pessoa que pregou o evangelho pra mim, Priscila. Não teve? Não teve. As pessoas olhavam pra mim, eu era uma pessoa tão possessa, tão cheia de demônio, que as pessoas olhavam, elas passavam do outro lado da rua. Com medo. Não de você, mas do que estava em você, né? Então, assim, as pessoas não se aproximavam. Então, assim, hoje eu glorifico tanto a Deus por tanto amor. Um dia o Senhor falou comigo assim, você me provocou muita ira no Egito. Mas aí... Ai de ti, porque o dia que você se engrandecer, você vai perecer. Eu vou descer espada. O Senhor falou comigo em Deuteronômio. Eu falei, ui... Então, nada de engrandecer, sempre na humildade do Senhor. Nunca ousei, sabe? Cogitar que foi eu que fiz todas as coisas. Nunca, porque eu tenho total certeza que foi o Senhor. Então, o tempo passou, eu fui totalmente ao abismo. Eu era uma pessoa tão possessa, que eu dizia assim, olha... Colegas de escola diziam assim, Ellen, você não tem medo de ser tudo isso e fazer tudo isso? Você não tem medo da mão de Deus? Eu falava, quem é Deus? O que ele pode fazer comigo? Me mandar pro inferno, pra lá eu vou. Pra lá eu quero ir. Na minha mente, eles colocavam que céu era um lugar monótono, ruim. Cansativo, chato, né? Que ia ficar lá só, dormindo, sabe? Aquela imagem que eles pintam de um céu que não tem nada, né? E dizia que lá, eles diziam pra mim, você vai ser levado pra Ruanda. Que eles não falavam inferno. A Ruanda. Depois que eu fui entender que é o segundo céu, que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6:10 em diante, região celeste, sabe? Eles diziam pra mim, lá você vai ser livre pra fazer tanta coisa e você vai viver num palácio e seu palácio vai ter banheiro de hidromassagem. Oh, meu pai. Mais tarde eu falei assim, Jesus era o lago de fogo. Estavam pintando bonito um negócio que era terrível, né? Meu Deus, então Jesus foi maravilhoso comigo, Priscila. O tempo passou, eu envolvi demais, fiz muitos trabalhos. Fiz trabalho para matar pessoas, fiz trabalho para separar pessoas, fiz trabalho... Sabe de uma estratégia? O que a gente fazia muito lá, Priscila? A gente colocava perturbação, aqueles herês, Exumirim, menino de Angola, para perturbar as crianças, para fazer briga entre os pais. Então, às vezes, a gente não entende o que está acontecendo em determinados lares, né? Sabe aquelas crianças agitadas, que as pessoas, os pais falam, meu Deus, já orei, aquela criança tá agitada, sabe, peralta, aquela criança tá agressiva. Espíritos mirins atacando. Perturbação. Então, ali a gente usava essa estratégia, a gente lançava, e ali, com o passar do tempo, o pai dizia que era a mãe que não corrigia, a mãe dizia que era o pai que não corrigia, daqui a pouco eles... Criavam os atritos até que eles se divorciavam. E ali eles... Então, assim, quantos casos de filhos que morrem em lares, porque essas famílias não conseguem lidar com um filho dessa forma. A gente trabalhava muito com isso. A gente trabalhava muito com, por exemplo, matar. Ah, não, eu hoje sou casada, mas eu não quero ficar com esse marido, eu quero ficar com o dinheiro dele. Ia lá e pagava pra gente, a gente matava. E aquele espírito ia lá, matava dormindo. A pessoa nem sabia, achava que teve um infarto, uma coisa Exatamente. comum. E ele dizia assim, ó, quando chegar a perícia, vai dizer, morreu de morte morrida. Porque o diabo é sujo, né? É sujo. Então, o mundo espiritual é muito sério. Cristo, o tempo passou, eu fui aprofundando, fazendo vários tipos de rituais, né? E até ser tratada, treinada, né? E 5 bruxas ficaram de invadir o Brasil com músicas deturpadas, com frequências deturpadas para manipular cabeças de mulheres, né? Aí você vê, desde o início, aonde que a serpente vai? Aonde que Satanás vai? Em Eva. Primeiro na parte frágil, né? Não que sejamos fracas, mas somos mais frágeis. Isso, só que aí, conclusão, quando o inimigo vai em Eva, ele sabe que a mulher foi criada para ser auxiliadora. Então, o que a mulher fala para o marido, ela tem um poder de influência tremendo. Então, quando Eva oferece para Adão, ele não questiona. Ele já está seduzido mesmo, né? Sabe? Então, quando eles trabalharam comigo, falaram, você vai ser uma das 5 bruxas que vão trabalhar na região do Brasil para mudar a frequência, mudar mentes e entrar em lares. Cristo me resgatou antes. Glória a Deus. Cristo Olha só,
Você está ouvindo esse testemunho e sabe que a gente teria que continuar, mas a gente tem tempo. Então, Ellen, você pegou a frase melhor do momento. Cristo me resgatou antes. Sim. Fala ali para o pessoal o que é essa vida com Deus e essa diferença para a gente terminar assim com essa das trevas para a luz mesmo, Amém. nesse momento mais maravilhoso. Amém. Gente, o que é isso? Isso é uma grande oportunidade que o Senhor Deus nos deu através de Cristo. É isso. Através de Cristo, para que nós, em Cristo Jesus, pudéssemos ser redimidos e tendo uma oportunidade de vida abundante. Hoje eu posso viver a vida abundante. Por quê? A vida abundante é aquela que Cristo, em João 10:10, vai falar. Né? Que o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Cristo me leva para dentro de uma igreja para trabalhar comigo. E ali a minha conversão começa. Ali Cristo fala comigo dentro daquela igreja, assim, olha, uma igreja que eu tinha feito muitos trabalhos para fechar. E Cristo fala comigo assim, ó, o Senhor fala comigo assim, ó, arrogante, te trouxe aqui para beijar o chão dos meus pequeninos, porque quando levantaste contra mim, não foste contra mim, mas sim contra o Senhor. Contra eles, não foste contra eles, mas sim contra mim, o Senhor dos Exércitos. Quando eu ouço essa voz, veio em mim um calor, Priscila. Um fogo que parecia me derreter. E eu comecei a gritar com as duas mãos na cabeça. E ali a obreira disse pra mim assim, que foi, irmã? Que foi, minha filha? Eu falei, uma voz falou assim. Eu já conhecia a voz do adversário. Eu dormia, ele me tocava, tinha muita intimidade com ele. Só que essa voz eu nunca tinha ouvido. Voz de trovão, algo assim que parecia assim. Cheguei, eu sou Senhor, dono de tudo. Dominou o ambiente. É mesmo. Dominou o ambiente. E quando eu ouvi aquilo ali, eu fiquei apavorada. Aí aquela obreira falou, Jesus tá te chamando para aceitar ele. Minha filha, hoje é o dia que você tem que aceitar Jesus. Não, Jesus está te chamando. E ali, Priscila, eu fui aceitar Jesus com medo. Por isso que eu te falei que a minha caminhada foi assim, meio foi que... longa, né? Sabe? Aceitei com medo. E quando eu aceitei com medo, na hora que eu estava confessando em Jesus, a voz virou e falou assim, agora conta que você fez vários rituais para fechar a minha obra. Conta aí. Eu falei, esses crentes vão me linchar. Conta. Falei, Aí aquela voz pressionou e eu não me vi sem saída. E eu comecei a falar. Eu sou a pessoa que há 3 meses tem feito trabalho, entrego no cemitério, nas Mata Virgem, para fechar essa igreja. A igreja era 20 pessoas, pequenininha, 20 cadeiras. Se tornou 7. Por causa dos trabalhos feitos. Quem não era de Deus saiu, né? Saiu. Deus fechou o local de feitiçaria, que era na rua de trás dessa igreja. Cristo me resgatou. O local foi fechado, Cristo me resgatou, Deus expandiu a igreja. Glória a Deus. Gente, a gente tem que terminar, mas eu quero deixar uma oportunidade para você falar desse vídeo que você está lançando aí, antes da gente terminar o Conversão. Fala aí. Aqui, gente, da caminhada, né, muito cheia de muitas maravilhas de Cristo, porque Cristo, quando nos chama, a gente aprende, a gente passa a renúncia, mas a gente aprende da melhor forma, aprende com o Pai. Tá aqui, gente, dependência. É novinho, tá aqui Priscila, que me ajudou muito nessa obra. Glória a Deus. Dependência, gente, vai falar dos 4 níveis do rio de Deus. E você está disposto a mergulhar? O Senhor nos chama para mergulhar, Priscila, ir mais fundo. Em águas mais profundas. Águas mais profundas, para viver o sobrenatural. Às vezes queremos uma cura, Jesus quer operar milagre. Às vezes queremos ir com as águas nos tornozelos. Jesus está querendo que mergulhamos porque o projeto que Ele tem é muito maior. Ele fez isso na minha vida, Ele tem feito nas nossas vidas, né, Priscila? Tá aqui, é o novo, tá bom? Tá maravilhoso. Priscila corrigiu tudo pra mim, tá uma bênção. Olha só, procura a pastora Ellen Cristiano nas redes sociais dela, ouça o testemunho completo que você vai achar no YouTube. E você, como eu disse, se você não é inscrito no canal da TV Jet, se inscreva. Deus te abençoe demais e até a próxima. Obrigada, Ellen. Gratidão a mim.